Graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Que bênção. Que culto maravilhoso. Eu aprendi uma frase com um pastor, amigo nosso, o pastor Josué. Jogava sempre futebol com a gente ali na segunda. E eu me lembro que ele disse uma frase, e eu quero usar essa frase para esse momento. Ele disse assim: tem cultos em que não deveria nem ter começado, mas tem outros cultos que não pode acabar. Eu quero dizer que esse é um desses cultos que não poderia acabar. Que momento maravilhoso, que tempo precioso. Como é bom festejar, celebrar, poder ver o que Deus fez, né? E Ele tem feito na nossa vida. Que alegria olhar para pessoas que sonharam aquilo que ainda não era claro, não conseguiam entender o que estavam sonhando. Eu fico, pastor Richard, pensando agora naquela visão que Paulo e aqueles irmãos tiveram com o homem da Macedônia, né? Naquela visão diz: passa a Macedônia e vem me ajudar. Ali foi apresentada a figura de um homem, e era para o evangelho chegar na Europa, e Paulo, entendendo ser do Espírito, eles oraram e partiram. Assim também se repete no que foi apresentado aqui. O Senhor colocou um sonho no coração desses primeiros irmãos, e eles insistiram em ficar, até preciso, ficaram debaixo de uma árvore, mas os resultados estão aí. O Evangelho atravessou e chegou na Europa, e depois da Europa ele chegou na América, e depois na América ele chegou aqui no Brasil, na América do Sul. E nós fomos alcançados por uma visão. O Senhor colocou uma visão no coração da irmã Teresa e desses irmãos que vieram antes de nós. E eles sonharam, eles insistiram, eles lutaram, eles atravessaram dificuldades. Em meio a esse sonho não havia nada definido. Mas o que eu me alegro, irmãos, é que ela sonhou comigo. Ela sonhou com aquela igreja. Ela sonhou com aquele povo, e ela levou os irmãos a sonhar conosco, e hoje nós temos a alegria em ser parte desse sonho e continuidade, agora não de um projeto, mas de uma obra em Campo Grande, e também no mundo. Que o Senhor continue a abençoar a vida de todos os irmãos que assim cooperaram. Lá também começou debaixo de uma árvore, debaixo de uma varanda. Pessoas foram alcançadas também debaixo de árvore, também com hinos. Também eu sou puxado a minha orelha lá para cantar hino também. Nós temos o mesmo DNA, o DNA batista, né, irmãos? Nós não temos a tristeza, mas a alegria de dizer que nós temos uma história. E essa história não é por conta de um nome, mas é porque é uma base da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Agradeço desde já o privilégio de poder estar com os irmãos nessa festa desses 61 anos de organização. E quando eu olho para a vida dessa igreja, eu olho diante das dificuldades, quando enfrentamos ali lutas, dificuldades, aí vem aquele sentimento, a primeira proposta é: será que está valendo a pena você fazer aquelas avaliações, assim, para você encontrar motivos para dizer, vamos parar. Mas o Espírito Santo, ele é tremendo, ele já apresenta há uma história por trás, avalia por essas lentes, aí eu começo a enxergar através dessas lentes a igreja como memorial, a primeira, o DNA que nos foi passado. E ele diz: será que esses irmãos não enfrentaram luta para que chegasse aonde chegou? Você conhece apenas 20 anos dessa história,
mas teve irmãos que dedicaram a sua vida, morreram de um sonho, mas não deixaram de sonhar e de acreditar. Continue. Eu quero cooperar com os irmãos para que a obra do Senhor continue dentro daquilo que Ele já colocou no coração dos irmãos, no coração do pastor dessa igreja. Esse é um ano da transformação, e é tão bom a gente pensar sobre isso, sobre transformação. Vivemos num tempo hoje em que as pessoas, o que elas não querem é passar por enfrentar nenhum tipo de dificuldade, nem lutas. E aí quando você fala de transformação, já vem logo aquele pensamento, aquela ideia: o que eu tenho que fazer? Não dá. E essa igreja tem a proposta dada pelo Senhor de passar por um entendimento, um tempo de treinamento, o Senhor dizendo: não pare, vocês são obra em andamento, continue. É o ano da transformação, ou de se entender, ou de compreender, ou até mesmo de experimentar, e o Senhor quer aplicar isso no nosso coração. Eu quero cooperar um pouco com os irmãos, e ler o texto de Romanos capítulo 12, falei isso com o pastor Richard, é um alívio no meu coração, porque ontem foi lido esse texto, e eu fui para uma briga, vamos dizer assim, com o Senhor, dizendo: Senhor, de novo o mesmo texto, Deus já tinha me dado esse texto, e ontem o pastor Paulo trouxe uma linda ministração em cima desse texto, e eu falei: eu não posso. Já tinha falado com o pastor Richard, ele falou: não, é a palavra do Senhor, mas a gente vai para aqueles momentos de achar que Deus pode mudar, ou então estávamos enganados. E eu fui, passei a noite, muito parte da noite, do tempo, pela manhã, e agora à tarde também. O Senhor me deu algo assim de presente, uma ministração, uma palavra muito preciosa, mas o meu coração não ficou quieto, não ficou em paz. E ali, irmãos, depois de ter tudo já concluído, o Senhor falou assim: é isso? Eu falei: eu não estou em paz, Senhor, eu preciso de uma resposta. O pastor Richard me manda uma mensagem hoje à tarde, e naquela mensagem ele termina como resposta de Deus, dizendo: pregue Romanos 12. Eu falei: foi a resposta de Deus, a resposta do Senhor que tranquilizou o meu coração. E assim vamos continuar. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu quero ler apenas esses dois versículos. Romanos 12, 1 e 2. Um texto bem conhecido, acredito que um texto bem trabalhado com os irmãos, e o Espírito Santo, ele renova a palavra, e eu sei que até o final desse ano muito se ouvirá e muito se saboreará da porção da palavra do Senhor apresentada nesse texto. Mas eu quero compartilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, diante desse texto que lemos, eu quero mais uma vez te convidar a buscar no Senhor a direção e a revelação, para que não seja da carne, não seja do homem, não seja talvez da especulação da mente humana, mas o projeto do Senhor seja realizado, seja alcançado no seu coração. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo mover do Senhor aqui neste lugar. Ó Deus, o mover que começou na nossa casa, o mover que começou quando estávamos, Senhor, em casa, e o Teu Espírito falou dizendo: eu tenho algo para fazer na sua vida e também através da sua vida, porque, ó Deus, aqueles que aqui estão, ó Deus, são usados, são instrumentos do Senhor, para que os céus dessa cidade, ó Deus, seja tomado pelas orações e adoração ao Senhor. Eu sei que através desse tempo de adoração, esse tempo de louvor, ó Deus, cadeias caíram, pessoas foram libertas, porque, ó Deus, o povo do Senhor ouviu o Teu chamado, e agora estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, ó Deus, preparados, dispostos e abertos para recebê-la, para assim, ó Deus, sermos ainda mais
treinados, capacitados, ó Deus, movidos e, ó Deus, transformados por essa palavra, para continuar com excelência a tua obra. Fale conosco, fale ao nosso coração. Eu me coloco de trás, ó Deus, da tua cruz, e o teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Ano da transformação. Eu quero sugerir um subtema. Já temos um tema que é esse, o ano da transformação. Deus tem falado, mas dentro dessa perspectiva que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero entender um pouco, os irmãos, que a transformação, ela vai acontecer através de um viver em Cristo. E é justamente dentro dessa linha que eu quero entender um pouco mais aquilo que Deus quer implantar nos corações, nos nossos corações como igreja, através dessa palavra ser um ano da transformação. Então, um viver em Cristo. E esse texto vai apresentar a intenção do apóstolo, esse texto sagrado, de encorajar a igreja a viver dessa maneira, serem reconhecidos como autênticos cristãos. Muitas vezes queremos ser conhecidos apenas como evangélicos, e isso caiu na moda, caiu na moda, até faz parte de uma área no preenchimento de um currículo. As pessoas usam como uma referência. Não deixa de ser boa, é lógico, é uma boa referência, desde que o que está escrito ali não seja mais importante do que vai se viver em meio àquele ambiente profissional. O duro, o triste é que muitas vezes se tem uma ficha, uma identificação de ser cristão, ou talvez de ser evangélico, mas a conduta em meio àquela empresa ou aquele local de trabalho não condiz. Então, querido, esse texto, Paulo também preocupado com a igreja do Senhor, que enfrentava lutas, que também enfrentava provações, combates para abandonar a fé, e essa tem sido a nossa luta nesse tempo. Ele vai trazer uma palavra de encorajamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, como uma palavra de encorajamento, nós a recebemos de bom grado, queridos. Paulo, ele vai expor a essa igreja, ele expõe essa igreja logo no início dessa carta, dessa instrução. Primeiro ele vai falar sobre a conduta, no capítulo 1, ele fala sobre conduta, sobre formas que aquela comunidade, ou talvez aquela sociedade moderna, naquele tempo estava vivendo. E quando você olha no capítulo 1 de Romanos, nós vamos identificar uma semelhança para o tempo que estamos vivendo hoje. E é justamente esse capítulo 1 que acaba incomodando muitos dos que se dizem pensadores do nosso tempo. Mas Paulo começa trazendo essa abordagem, acerca do que é natural, do que Deus estabeleceu. Aí ele parte para a questão da justificação da fé. Ele traz um tema sobre justificação da fé, e aí ele continua e aborda em termos práticos como deve ser a vida do cristão, baseado, primeiro, através das misericórdias de Deus. Através das misericórdias de Deus, devemos oferecer ao Senhor um culto que seja racional, ou seja, uma mente que foi transformada pelo Espírito, mas ela não vive em transe. Ela continua entendendo o que ela deve fazer, equilibrada, e Paulo vai trabalhar muito em cima disso, agora, na segunda parte, ou no final da sua epístola, acerca disso. Primeiro ele olha pelas misericórdias do Senhor. Eu peço que vocês entendam a importância de oferecerem ao Senhor um culto racional, e é justamente isso, querido. Eu quero apresentar essas duas palavras, que foram empregadas por Paulo, para a gente entender um pouco daquilo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Culto irracional. Culto no grego, latreia, descreve o serviço de obediência a Deus, e é justamente isso. Quando nós nos dispomos a oferecer um culto, nós estamos nos dispondo a oferecer um serviço, e ao mesmo tempo obedecer ao Senhor, porque Ele merece toda a adoração. Então, culto, antes de tudo, é uma vida em ação. Não é apenas ficar parado, você vem ao culto, não, você presta um culto.
O grande problema é que a igreja acaba achando que ela só precisa ter a responsabilidade de vir e ocupar uma das cadeiras e pronto. Eu sei que num auditório como esse, não são todos que vão trabalhar no mesmo dia, mas nós precisamos entender que a nossa expressão de culto, ela passa a partir da nossa disposição de servir ao Senhor e obedecê-lo. Então, culto, antes de tudo, é uma vida em ação, é um ato de resposta à bondosa mão de Deus sobre nós. E é isso que também ele vai trazer ali em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, no verso 15 ele diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando eu vou prestar um culto ao Senhor, eu vou declarar, e estou declarando, que eu confesso o que Ele fez na minha vida, o que Ele realizou na minha vida. Então a primeira palavra que Paulo traz em destaque, para entendermos o que deve ser, o que deve acontecer no nosso coração é, de que maneira está acontecendo, ou tem existido na minha vida, o entendimento do culto que eu estou prestando a Ele. Eu sou apenas um espectador, aquele que assiste, ou aquele que oferece. Mas não somente isso, e eu quero caminhar com os irmãos. Também uma outra palavra em destaque, nesse versículo primeiro, ele fala sobre a palavra racional, ele apresenta a nós. E aí essa palavra grega, lógicos, tem um significado muito conhecido, lógica ou raciocínio. Então é um culto onde nós não perdemos, na verdade, o entendimento, a noção do que estamos fazendo. E é triste nós assistimos em alguns vídeos que às vezes circula pela internet, alguns tipos de culto que os crentes modernos e pós-modernos estão oferecendo, coisas absurdas, coisas que a pessoa faz e depois acaba dizendo: não, eu estava cheio do Espírito Santo, por isso eu não me lembro muito. Querido, totalmente contrário com aquilo que eu entendo segundo a luz da orientação de Paulo, segundo o que o Senhor exige da nossa vida, ou talvez o que Ele nos conduz. Querido, então o nosso culto, ele deve ser um culto racional. Sim, nós entendemos isso, e uma vez que nós entendemos o que Deus tem feito por nós, faz sentido dedicar a Ele obediência e serviço. E ele é racional não só no sentido da minha expressão, eu tenho liberdade de levantar as mãos, eu tenho liberdade de bater a palma, eu tenho liberdade, se for na presença do Senhor, e de uma forma espontânea, bater o pé, enfim, eu tenho liberdade de usar o meu corpo como expressão de adoração, mas ele é racional porque eu não posso esquecer que o motivo de o adorá-lo é o que ele fez pela minha vida, para a minha vida. Então não é por aquilo que eu quero buscar. As pessoas estão indo oferecer cultos ou participar de cultos por aquilo que elas querem ganhar, aquilo que elas desejam alcançar. Queridos, isso é muito pobre. Sempre será pobre quando o interesse for em ganhar algo, não baseado naquilo que eu já recebi. E é isso que Paulo vai dizer à igreja: não esqueçam de oferecer e dedicar em obediência e serviço por aquilo que Ele fez por você. Romanos capítulo 12, esse versículo 1 frisa a importância de nós entendermos a palavra, termos um exercício de entendimento, um estudo, de uma compreensão, não apenas no exercício acadêmico, não apenas no exercício do conhecimento que se diz aprender só por saber. E nós encontramos também esse grupo de pessoas, alguns que se dizem conhecedores, dominadores da letra, mas eles não sabem nada mais do que o que está escrito, mas não conhecem aquilo que vai além do que está escrito, ou aquilo que aconteceu na vida de alguém, ou que aconteceu na sua própria vida. Ele fica preso dentro da letra, aprender só por saber. O conhecimento da palavra, ele vai nos exigir, queridos, e é isso que Paulo está dizendo à igreja. Aí ele fala de um conhecimento que ele precisa estar vinculado ou atrelado à prática. Se eu não viver aquilo que sei,
eu estou dizendo que eu não sei. Se eu não viver aquilo que eu disse que aprendi, na verdade eu ainda não aprendi. Eu preciso saber para viver. E o que vivo é porque eu verdadeiramente aprendi do Senhor. E é isso que Paulo vai dizer. É isso que ele está nos ensinando, que o conhecimento da palavra exige e vai exigir sempre de nós essa prática. Isso que a maioria das cartas no Novo Testamento, e principalmente essa carta aos Romanos, ela traz a nós aplicações. É muito importante entendermos as aplicações práticas que a Bíblia exige de nós. E principalmente eu quero agora trazer os seus olhos para esse texto, e nós vamos aqui destacar, ou observar, duas aplicações acerca daquilo que Deus quer nos ensinar sobre vida em transformação, que a vida em transformação, ela está vinculada diretamente, e sempre estará em um viver em Cristo. Só existe um que pode mudar o homem, só existe um que pode transformar o homem, é Cristo. E para isso eu não apenas devo conhecê-lo, o conhecer é o início do relacionamento, mas a transformação se dá através do convívio, e esse convívio se fala de um viver, de uma vida, de uma caminhada junto. Eu tenho alegria em poder dizer que já conheço há pouco tempo, há 26 anos, a minha esposa, e sou conhecido por ela, porque nós estamos já a esse tempo de caminhada junto. E com essa caminhada desses 26 anos, o Senhor nos deu os nossos filhos, Letícia e Leonardo, e assim isso tem crescido no nosso meio, e nós temos crescido com eles também. Então eu posso dizer que eu já a conheço há algum tempo. Viver em Cristo é isso. Paulo vai trazer isso ao nosso coração. Eu quero perguntar a você, querido, você almeja uma vida de transformação? Você permite, é isso que você realmente deseja? Nós precisamos desejar ardentemente a transformação que vem do Senhor, mas isso vai exigir de nós a perda do controle. Quando eu escolhi viver com a minha esposa, com Raquel, eu estava dizendo assim, eu abandono a vida independente. Eu escolhi viver e agora construir com ela uma vida. E nesses 26 anos de caminhada, de convívio, muitas das escolhas vieram dela. Às vezes, como homem, a gente pode dizer que a grande maioria, para não ter problema em casa. Mas é maravilhoso saber que eu tenho uma parceira, tenho uma companheira de caminhada. Nesses 26 anos, eu aprendi como agradar o coração dela, e eu sei que também ela aprendeu a como agradar o meu coração. É um tempo de convívio, é um tempo de caminhada. A Bíblia vai nos ensinar isso. Esse texto, o Senhor quer trazer ao nosso coração esse entendimento. Viver em Cristo, a transformação se dá no viver em Cristo, é caminhar junto a cada dia. Eu quero destacar essas duas aplicações, e a primeira delas, Paulo vai trazer a nós no versículo seguinte. A primeira importante aplicação para uma vida vitoriosa, uma vida em Cristo, é a inconformidade com o sistema mundano. Para você ter uma vida, um viver em Cristo, para que comece o desenvolvimento dessa transformação, esse trabalho de transformação, esse projeto do Senhor ser implantado na sua vida, é preciso passar pela primeira aplicação, muito importante, a inconformidade com o sistema mundano. E é isso que Paulo está dizendo no versículo 2, a primeira parte, e não vos conformeis com este século. Ele traz uma palavra de ordem, de orientação, e ao mesmo tempo, querido, uma palavra que ele exige de nós, um ato de decisão. Eu preciso tomar uma decisão de não me deixar ser levado pelo esse sistema. O texto vai falar, conformar com um sistema mundano, com aquilo que rege aqueles que não conhecem ao Senhor.
E o próprio apóstolo, no capítulo 1, no capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, no versículo 33, ele traz uma recomendação muito importante para aquela igreja que vivia um tempo de turbulência. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto é uma carta que chega com o propósito de trazer correções necessárias para a igreja, que era uma igreja com grande potencial, uma igreja que Paulo amava, uma igreja que ele tinha plantado através das suas dores, através da sua dedicação, durante um bom tempo de caminhada com aqueles irmãos, e ele tornou o seu coração triste quando recebeu notícias de como estava aquela comunidade tão poderosa, uma comunidade que quando ele registra, nos primeiros capítulos dessa carta de 1 Coríntios, nós vemos o potencial daquela igreja, querido, uma igreja que tinha os dons, por excelência, sobejando sobre a vida das pessoas, mas ele traz uma palavra de correção, uma palavra de ânimo, e nesse versículo 33 ele fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo vai trazer isso, dizendo que a conversa vã, a conversa tola, não serve para nada a não ser destruir. Ela não é algo que é dado como uma distração, na verdade é como perdição por parte do inimigo. E estar em conformidade com práticas mundanas descreve, querido, a falta de amor a Deus. E é justamente isso que também João vai trazer uma correção em duas das suas cartas, onde ele diz que o amor ao mundo nos faz inimigos de Deus. A inconformidade com o sistema mundano. O século de hoje é um desafio para nós. Eu não sei se você já parou para pensar, analisando com o tempo que já passou e com aquilo que você está vivendo hoje. Quando nós olhamos acerca dos tempos, da história da humanidade, nós estamos vivendo um tempo que não é apenas a modernidade, mas nós vivemos a pós-modernidade. Um tempo onde as coisas elas não estão apenas andando, elas estão aceleradas. Aquilo que nós víamos em filmes, há não muito tempo, nós já ultrapassamos em termos de desenvolvimento tecnológico. Mas nós precisamos cuidar porque em meio a todas essas bênçãos, essas benesses desse tempo, da modernidade, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento industrial, enfim, vem também aquilo que é colocado como cilada. Nós temos hoje o mundo nas nossas mãos através do smartphone, mas nós sabemos que tudo nos é servido, se assim nós quisermos, é como uma mesa. E nós temos que tomar cuidado com esse que agora o nosso celular, o nosso smartphone, é a nossa literatura, aquilo que nós estamos lendo. E temos que tomar cuidado com aquilo que se lê. Segundo uma frase antiga, que eu não sei qual o autor, mas diz, você é aquilo que você lê. Você é aquilo que você busca. E na verdade a nossa construção de pensamento e de ideias se passa por aquilo que nós lemos, aquilo que nós alimentamos a nossa mente. E assim como a Bíblia ela vai tornar parte de você, quando você a lê dia a dia, também torna parte da sua vida, os livros, os posts, as mensagens, os artigos, tudo aquilo que você lê em termos de reportagem. O mundo não existe mais ninguém isolado. Você pode estar no lugar mais longe, mais distante. Lá se encontra um ponto que você é conectado a um satélite e ali você está conectado com o mundo. Você sabe o que está acontecendo com o mundo através de um clique. E por conta disso, você acaba sendo envolvido, lendo e sendo alimentado por aquilo que está sendo colocado. Precisamos entender que mais do que nunca nós temos que buscar o filtro da palavra do Espírito Santo para que o nosso coração esteja bem alimentado. Nós precisamos tomar cuidado com o material que chega através desses aparelhos tão importantes para o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da indústria, enfim, para a comunicação, mas ele chega também como possibilidade de corromper as futuras gerações.
E, na verdade, esse é o alvo, e tem sido o grande alvo desse tempo, as gerações futuras, e principalmente nós, que acabamos não entendendo, mas há sempre uma mensagem para determinado tipo de público, e o alvo estabelecido. Mas quem nos fará livre de tudo isso? O nosso relacionamento com a palavra. Mas temos que tomar cuidado com conteúdos de erotismo, de imundícies, que acabam corrompendo o coração e acaba tornando parte de você. À medida que você se alimenta disso, você começa a viver por isso, e esse era o cuidado do apóstolo também com aqueles irmãos daquele tempo, é o cuidado que essa igreja, que o pastor e os pastores dessa igreja têm para com a sua vida, aquilo que você tem se alimentado, aquilo que você tem assistido, aquilo que tem alimentado o teu coração. Por isso a proposta do Senhor ao seu coração é: viva um tempo de transformação, não se conformando com esse mundo, com esse sistema que, quando ele cai no nosso coração, segundo as suas propostas, ele cai de forma tão leve, mas quando ele toma forma, ele torna tão pesado, que ele nos paralisa, e nos impede muitas vezes de voltar à casa do Pai. Nós encontramos pessoas que um dia já estiveram com o Senhor, mas hoje se encontram paralisados. Mas nada aconteceu de hoje para amanhã, nada aconteceu nesta semana que passou, em uma ou 2 semanas, não, é um processo, são tempos de leitura, de informações, vai se construindo uma ideia e desconstruindo outra. Queridos, no ano de 2018, minha filha estava saindo do 3º ano, estudando numa escola de período integral, naquele ano que começaram aquelas primeiras eleições que acabaram causando turbulência, um tempo no Brasil, que se deu até no tempo que estamos vivendo. E eu me lembro que naquela ocasião, quando um candidato se apresentou como sendo o possível candidato a presidente, eu me deparei com a minha filha dizendo que não aceitava aquele candidato. Um candidato que tinha propostas que até mesmo me identificava. E quando eu observei aquilo, querido, conversando com Raquel, começamos a orar. E logo em seguida o Senhor começou a mostrar algumas atitudes na vida de Letícia. Isso levou a ponto de nós termos não como pastores, mas como pai primeiramente, pedir que ela fosse afastada do ministério, daquilo que estava inflamado e inflamando o coração. E nós começamos um tempo de guerra, de luta pela nossa filha, porque nós identificamos que no coração dela tinha uma semente de desconstrução de tudo aquilo que o Senhor tinha nos levado a ensinar e estávamos ensinando. E foi um tempo de luta, irmãos. Foi um tempo de muita luta, como nós continuamos ainda lutando pelos nossos filhos. Louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas eu quero dizer a você, pai, não tire os olhos da tua herança, não tire os olhos dos seus filhos, até que Cristo seja formado neles. Eu louvo a Deus, porque minha mãe orou por mim, até que Cristo fosse implantado e formado em meu coração. E hoje, eu posso pastorear minha mãe, mas eu agradeço ao Senhor, porque ela não olha para mim e fala, ele é meu pastor, ele tem que orar por mim. Não, ela paga um preço pela minha vida. Tem pai que o filho casou, ele às vezes ajuda financeiramente, ele ajuda dando um carro, ajuda dando uma casa, mas o mais importante, ele não ajuda mais, ele não ora mais. Nós estamos vivendo esse tempo de ataques de desconstrução. Lutamos com Letícia, e nós louvamos ao Senhor, porque houve um tempo, no primeiro momento ela não aceitou, ela um pouco resistiu, mas o Senhor falou ao coração dela, uma experiência maravilhosa, e ela nos procurou. Eu me lembro que eu estava naquela tarde meditando acerca da palavra, estudando e me consagrando para o tempo do culto à noite. Letícia nos chamou, e o Senhor já tinha falado ao meu coração, dizendo, no culto, no final, vai tocar esse hino, e esse hino será tocado pela Letícia. Eu falei, mas como? Letícia está em disciplina.
E o senhor falou assim, vai ser a Letícia. E eu continuei. Quando deu em torno de 4 horas, Letícia nos chama, chegou no quarto e falou, pai, eu queria conversar com o pai e com a mãe. Tá bom, pode ser lá na sala? Nós fomos na sala de baixo. E assim que nós entramos, ela fechou a porta e já começou a chorar. E ela começou a chorar. E ali nós já sentia a presença do Senhor. E a Letícia abriu o coração dizendo, pai, eu entendo tudo aquilo que vocês têm sondado e têm feito na minha vida. E ali Letícia abre o coração, pede perdão. Ela fala, eu preciso da ajuda de vocês. Irmãos, a Letícia deu um salto de um crescimento, de desenvolvimento tão grande, tão lindo. Mas tudo isso, querido, é um preço. O inimigo, ele tenta desconstruir. O inimigo tentava e ele continua tentando. Ele não é criativo. Eu ouvi essa frase. O inimigo, ele não é criativo. O inimigo, ele é repetitivo. Ele repete. Ele repete. Ele volta. Ele insiste. E a mesma preocupação do Espírito Santo e do Senhor naquele tempo, na comunidade ali, em Roma, é a mesma preocupação com essa comunidade, com a comunidade em Campo Grande. Não se conforme com o sistema mundano. Tome cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você acha que não tem nada a ver. E hoje não só em bancas, mas também nas mídias, na rede mundial, elas estão cheias de material, querido, que não vale de nada. Eu não sei se você é desses que quando você abre talvez o feed da sua página de redes sociais, você identifica algo que não serve como alimento. O que você faz? Você para, alimenta, bebe daquela água, ou você rola para cima? Precisamos aprender, queridos, a rolar para cima. E quando falamos rolar para cima, é para cima mesmo, é para o Senhor dizendo, Senhor, eu não aceito isso. Hoje não só assim, querido, mas em todo o tempo, pessoas gastando do seu dinheiro, gastando do seu tempo precioso, gastando daquilo que é precioso, da palavra do Senhor, com que nos se alimenta. Cuidado para não ter a mente corrompida. Esse era o cuidado do apóstolo. Cuidado para não ter a sua mente totalmente corrompida. Só pessoas inconformadas não se acomodam. Nós encontramos um grupo grande de pessoas conformadas, não sei quantos, que deveriam ou poderiam estar aqui, pastor, mas não estão. É triste ver que a igreja pós-pandemia, muita gente ficou para trás, mas não estou me referindo aos que morreram. Nós sabemos que aqueles que morreram estão com Cristo, perdemos pessoas preciosas, mas são aqueles que se perderam. Eles deixaram ser alimentados. Mas é a mesma mensagem para nós. Você não seja conformado, mas seja inconformado. Não se acomoda, seja incomodado com tudo isso. Não leve como que não tem nada a ver, está assim, as coisas estão acontecendo. Querido, é preciso você decidir em se alimentar a cada dia com a mensagem transformadora. A mensagem que vai trazer ao seu coração alimento e força. Paulo está dizendo isso. A primeira aplicação que ele traz ao nosso coração é inconformidade com o sistema mundano. Não aceite isso como normal. A segunda e última, querido, a segunda aplicação ao nosso coração, ele continua, e eu quero continuar aqui nesse versículo 2, onde ele vai falar sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso nos traz o entendimento de atitude de uma mente renovada. Eu preciso estar inconformado, mas eu preciso também ter uma mente totalmente renovada. Deus, Ele quer nos fazer cristãos inquietos. Você precisa ser inquieto, você precisa ter a leitura daquilo que está acontecendo e ser alguém inquieto. Eu não estou falando de alguém que não tenha paz, mas inquieto com o que está acontecendo, da forma que as coisas estão sendo conduzidas. Nós sabemos que a palavra se cumpre, ela se cumprirá, mas eu não estou dizendo acerca do cumprimento da palavra, mas inquieto acerca do sistema que está conduzindo rebanhos a viver uma vida sem significado. Precisamos deixar
que o Senhor mexa conosco, que o seu Espírito nos mova a ponto de nos tornar inquietos, inconformados, descontentes, desejosos por coisas novas. Ou você é aquele que ainda está firmado naquela experiência? É aquela experiência do ano passado? Não? A de 5 anos que você encontrou Jesus? Ou é a experiência dos 10 anos? Quando alguém pergunta acerca do que aconteceu na sua vida, você vai falar o quê? Olha, há 20 anos atrás. Amém. Há 20 anos atrás, mas, queridos, você está numa linha comercial. Você começa a desenvolver comercialmente, financeiramente, e aí no início da sua jornada, da sua empresa, você tem um determinado tipo de capital. Por conta disso, você tem uma linha de crédito, e o nível do seu crédito te dá a condição do seu automóvel, da sua casa. Mas quando você vai aumentando, você muda. E hoje talvez você esteja vivendo aquilo que para você um dia era um grande sonho, mas hoje é natural na sua vida. Você não anda com o mesmo carro, nem mesmo com a bicicleta que você tinha lá atrás. Mas quando se aplica isso à intimidade com Deus, a uma mente renovada, você não evoluiu, você não desenvolveu. Estar inquieto, você entende que é isso que Paulo está querendo dizer? O grande problema é que nós somos laçados e cercados e nada acontece, porque podemos mudar da onde nós nascemos e fomos criados, nós mudamos na nossa posição social, nós almejamos galgar lugares mais altos, lugares melhores, condições melhores, mas para o Senhor serve ainda aquela experiência lá de trás. É importante ver o que aconteceu na vida da irmã Teresa, mas é mais lindo ainda de ver, quando nós olhamos para a sua casa aqui, dizendo que ela não parou. Talvez a história ministerial se deu início debaixo de uma árvore, mas ela não parou ali, porque nós vemos os frutos na sua casa. É isso que Paulo está dizendo ao nosso coração: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não acomode-se, não esteja acomodado, mas tenha uma atitude de uma mente renovada. Você precisa estar descontente com aquilo que você deseja. Querido, hoje pela manhã, um jovenzinho de 12 anos disse a mim: pastor, o pai chegou a mim e falou: pastor, o meu filho quer conversar com o senhor. Eu já vou adiantar, ele quer autorização para ele sair da classe de juniores para ir para a classe de adolescentes, porque tudo que se ensina lá ele já sabe, e ele quer aprender mais, ele quer desenvolver mais. Uma criança de 12 anos, irmãos, um menino que está buscando algo mais no Senhor. É lindo de ver, mas o triste é aquele que você procura o irmão, você fala: irmão, vamos entrar em um ministério, vamos fazer parte, você já pode. Esse ano ainda não, pastor, mas quem sabe o ano que vem. Esse ano ainda tem algumas coisas. Isso é lá no Portal do Gramado, aqui não, pastor. Aqui não. Esse ano não dá. Aí começa a enumerar uma série de justificativas. Tudo bem, Deus até aceita, mas o tempo passa. Precisamos estar descontentes, precisamos buscar coisas novas. O Senhor nos chama para cumprir o que Ele colocou sobre nós, em ser sal e luz. Por isso, a atitude esperada por Deus é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é, querido, viva dias de transformação. Você tem experimentado isso? Talvez você tenha sido derrotado na semana passada, em uma conversa que você teve com a sua esposa, e aí você tem caído sempre, justamente, nessa parte da história da sua vida. E aí, querido, sabe quando você passa num lugar pela primeira vez, e você, depois de uma chuva, e aquela chuva, ela foi tão forte que ela arrancou um pedaço do asfalto, e
e você não sabia, e a água secou, e aí você vindo, conhecia, mas de repente você se deparou com um buraco, e aí você pá no buraco. É o seu trajeto. Você vai cair naquele buraco até a prefeitura arrumar? Vai estragar todas as rodas do seu carro? Ou você vai desviar? Só que na nossa vida conjugal, interpessoal, comunitária, nós caímos sempre nos mesmos buracos. Não vencemos os obstáculos, não temos coragem de pular, achamos que Deus é obrigado a fazer cadeirinha e nos pular. Culpamos a prefeitura, tudo bem, ela é obrigada a corrigir, mas querido Deus, eu que estou com o volante na mão, eu tenho a liberdade de desviar daquele buraco. Eu não posso levar o prejuízo, por mais que eu tenha motivo para culpar alguém, o prejuízo ele vai ser meu, na minha casa. Por isso a mente renovada é isso, é uma vida de dias de transformação. Aquilo que eu caí ontem, hoje eu não vou cair na mesma cilada. Mas isso exige de nós atitude. E uma atitude é ação. Muitas vezes a atitude, quando se trata de um relacionamento, é: me perdoa, me ajuda, eu quero ser diferente, eu preciso do seu auxílio. Comportamentos de humildade. O avanço da ciência, ele se encarregou de levar a sociedade a experimentar grandes transformações. Já falamos sobre isso e eu me lembro, queridos, que no ano de 1998, chega em Campo Grande a era da telefonia móvel. Eu falo isso porque eu trabalhava na comunicação, radiochamada. E o grande problema para nós foi justamente a chegada do telefone celular. Era um aparelho que as pessoas esbanjavam, né? Aquela coisa que ninguém quer carregar mais pendurado aqui, mas aquele tijolo assim. Mas era tecnologia, era coisa maravilhosa. Meu patrão usava aquilo dali, a gente ligava para ele, só de ligar para ele da empresa, já falava, achava o máximo. Onde você está? Eu estou aqui no banco. Mudou, de lá para cá, imagina, querido, não só falar, o que menos fazem agora é falar, é ligar, é mensagem, é comunicação, é compra, é venda, é negócios, é entretenimento, enfim, é coisa boa. Mudou a história, tudo mudou na comunicação. E hoje, querido, não só se fala, mas se faz tudo. A nossa vida também precisa experimentar coisas novas por parte do Senhor. O que aconteceu na sua vida no ano que tudo começou, de lá para cá mudou, evoluiu, desenvolveu? Ou você continua o antigo tijorola? Pesado e agora, pior de tudo, não tem sinal para você. Você precisa mudar. Querido, é isso que a Bíblia vai falar para nós, atitudes de uma mente renovada. Esse sistema aí passou, agora é digital. Você precisa avançar. Nós temos uma referência. Nós devemos sofrer constantes transformações até nos tornarmos semelhantes a Cristo. Quando a igreja de Antioquia começou a sofrer ataques, com palavras tentando levar uma vergonha ao coração daqueles irmãos, dizendo, olha lá, vai o pequeno Cristo, como se estivesse denegrindo, e estavam motivando aqueles irmãos, porque eles começaram a ser chamados de cristãos em Antioquia. E é isso que o mundo espera de nós. Mas principalmente, querido, essa é a palavra do Senhor ao nosso coração. Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Fora dessa transformação, dessa referência, querido, os sacrifícios, eles apenas seguirão um negócio chamado mercado da fé. Isso nós vivemos nesse tempo. Vivemos um tempo que se tem um mercado da fé. Se fala muito em Deus, se fala em práticas religiosas, mas na verdade é um mercado. Mas quando transformados por Deus, nós somos levados a um sacrifício.
que vai nos custar algo. E esse sacrifício é sermos transformados. Você precisa olhar no espelho, na sua vida, e você falar: eu não me conheço mais. Eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Porque Cristo vive em mim. Às vezes nós ouvimos isso da pessoa que está na nossa frente, fala: não sei o que está acontecendo com você, não te conheço. Mas sempre a pessoa fala isso para pior. Quando fala: você não era assim, você está piorando, procura um psicólogo, procura um pastor. Mas você precisa olhar para a sua vida e falar: tem valido a pena a transformação. Talvez você ache que não vale a pena, né, filho? Você olhar para o seu pai e falar: a geração dele é tão distante da minha, eu tão longe, porque esse desenvolvimento tecnológico nos levou há poucos anos a sermos distantes em termos de conhecimento, mas ele continua sendo seu pai, te amando, e ele vai prestar conta pela sua vida. Por isso você precisa honrá-lo. Pai, você precisa ser referência na vida do seu filho, da sua esposa, da sua filha. Deixa Cristo te transformar. Tenha atitudes de uma mente transformada. Eu quero concluir com você, querido. Eu quero concluir com você que deseja que esse ano não seja apenas a marca de uma identidade colocada pelo pastor, mas algo que vai valer a pena. Algo que vai fazer diferença ou já tem feito diferença. O Senhor, Ele começa a trabalhar, e Ele trabalha porque Ele ama, porque Ele deseja realmente algo novo em nós. E eu quero dizer a você, querido, nessa minha conclusão, que o Evangelho, ele transforma assim a nossa mente. Ele vai transformar a nossa mente. Ele vai mudar o nosso padrão mental, arcaico, herdado pelo pecado, e nos transformar a nossa imagem segundo a vontade de Cristo. Você precisa experimentar algo novo do Senhor. Podemos ser modelos nessa sociedade. O Senhor te chama para esse propósito, para ser modelos nessa sociedade. E essa é a mensagem que Paulo faz, uma convocação para a mudança. Uma convocação que começa na mente e vai se manifestar na vida, através da sua atitude. Não vos conformeis com este século, mas experimente a transformação, para que você possa viver o novo de Deus. Deus tem algo novo. Deus tem algo maravilhoso. Deus tem algo tremendo. Eu costumo dizer ali na igreja, o que Deus tem para a sua vida é lindo, mas não cabe em mais ninguém, só em você. O projeto para a sua vida é único, é pessoal, e Ele não vai transferir para outro. Às vezes nós compramos alguma coisa que logo nós vemos que não foi feito um bom negócio. Nós colocamos nas redes sociais e anunciamos dizendo: vende-se. Seja uma roupa, você pode moldar, você pode apertar, pode soltar, seja um carro, seja, enfim, alguma coisa. Vai servir para alguém. Mas o que vai servir para alguém da sua vida será o seu testemunho e a sua vida de intimidade com o Senhor. Por isso, quer experimentar a transformação? Viva em Cristo. Eu quero orar por você. Queria convidar o pastor Richard aqui à frente, fazer essa oração com a igreja, apresentando o seu coração, querido. Espero ter cooperado com aquilo que Deus tinha para a sua vida, e talvez com a expectativa do Senhor para que você tinha com Ele.
Mas o Espírito Santo, ele não para por aqui. Ele quer continuar. Eu acredito que nessa noite, ainda antes do sono chegar sobre você, Deus ainda quer um tempo contigo. Deus quer um momento contigo. Não fale, eu vou começar o mês que vem. Eu vou começar amanhã. É hoje. É agora o novo de Deus. O viver é agora. Amém. Pai querido, eu venho agradecer pela vida dessa igreja, por tudo aquilo que nós ouvimos nesses 2 dias, o pouco que foi relatado, ó Deus, nesses 61 anos de história, de caminhada. Somos, ó Deus, gratos por aqueles que passaram por aqui, pastores, líderes, a história que o Senhor construiu e fez com que ela chegasse até aqui. Nós te louvamos, Senhor, quando olhamos para trás. Te agradecemos porque muitas lágrimas, muito suor, ó Deus, dedicação foram aplicadas. E eu sei que foi feita a diferença e foi aceito diante do Senhor, porque aqui estão os resultados. Mas, Senhor, eu quero agora, juntamente com esses irmãos, olhar para frente, porque agora, Deus, inicia o tempo de um novo ano, que vai se juntar a essa história, e essa história vai ser somada com aqueles irmãos, mas agora ela será escrita com esses que aqui estão, Senhor, que estão sendo encorajados para viver, ó Deus, o tempo de transformação, o tempo, ó Deus, de vencer as estações, como árvore, Senhor, as estações que vêm sobre ela, o tempo da chuva, o tempo, ó Deus, do vento, o tempo do frio, o tempo da seca, o tempo de se perder folhas, mas o tempo também, ó Deus, do frutificar. Pai, abençoe esses irmãos, para que eles não venham desanimar, desistir, e juntamente com o teu servo aqui à frente, Senhor, o pastor Richard, de toda a equipe, todos os pastores, líderes, que se somam a ele, ó Deus, que, ó Pai, venham ombrear essa obra, para que eles continuem, Senhor Deus, semeando, vivendo e experimentando o novo do Senhor. Eu abençoo aqueles que estão chegando hoje, Senhor. Eu abençoo aqueles que estão sendo trazidos pelo Senhor, estão sendo trazidos, ó Deus, para somar a uma história, aonde Campo Grande, o Estado, o Brasil e o mundo, Senhor, será alcançado e impactado, por aqueles que estão dizendo, eu quero sim, viver em Ti, e experimentar dias e dias, e anos e tempos de transformação. Nós Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos pela obra do Senhor em andamento na nossa vida. Não desista dos Teus servos, ó Deus, os fortaleça, derrame sobre eles todo o recurso, derrame sobre eles, ó Deus, toda a capacitação, ó Deus, que não haja nenhum, Senhor, que venha, Deus, ceder ao desânimo, mas que eles não venham tirar, mas, ó Deus, lançar as suas mãos sobre o arado, que não tenham, ó Deus, desanimados, mas pessoas encorajadas e fortalecidas. Ó Deus, eu agradeço pela história dessa igreja que nós ouvimos, e ó Deus, e como ato profético, pela história que nós ouviremos, através da vida desses irmãos aqui, Senhor, que farão muito mais, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus é que eu oro, amém, aleluia, glória a Deus.